No dia 9 de outubro, fomos informados sobre a pesquisa laureada com o Prêmio Nobel de Química de 2024. E vocês verão nesse vídeo como que um campeão de xadrez, um físico teórico e um aspirante a filósofo ganharam esse prêmio. Só que antes de explicar para vocês essa saga fantástica, eu preciso recapitular alguns pontos a respeito de proteínas. Pontos esses que vocês viram lá no ensino médio, mas fique tranquilo, não vai ser uma aula, são apenas alguns pontos importantes. O primeiro deles, o que é uma proteína? Uma proteína nada mais é do que uma macromolécula, uma molécula formada por inúmeros átomos, só que no caso da proteína, ela é formada por pequenos pedaços que nós chamamos de aminoácidos. Um fator muito importante para que a proteína funcione é que esses aminoácidos estejam na sequência correta. Não apenas isso. Tão importante quanto a sequência correta de aminoácidos é que a distribuição espacial deles, ou como nós chamamos, a estrutura tridimensional da proteína, seja adequada. Aliás, as características funcionais de uma proteína dependem diretamente dessa estrutura tridimensional. Se ela mudar essa estrutura, ela acaba sendo desativada. Hoje nós sabemos como obter informações a respeito da estrutura tridimensional de uma proteína. Aliás, não de hoje, já há algumas décadas nós sabemos como isso funciona. O método tradicional requer nós isolarmos a proteína, cristalizarmos e depois aplicarmos uma técnica chamada de difração de raio-x. Esse processo é funcional, mas ele dá muito trabalho, existem muitos custos associados, tanto de dinheiro quanto de tempo, além de que o profissional, o especialista que vai trabalhar nas etapas desse processo, tem que dominar muito esse conhecimento, tanto na cristalização de proteínas, quanto na resolução estrutural, que domine a técnica de difração de raio-x de maneira muito eficiente. Para que esse processo se tornasse mais rápido, em 1994 foi lançado um desafio, como se fosse um torneio chamado de CASP. Em tradução livre, seria algo como a avaliação crítica de predição da estrutura de proteína. Esse torneio, vamos chamar assim, ele foi fundamental para que nós tivéssemos o Prêmio Nobel de Química de 2024. Qual era a ideia? Com o intuito de estimular novas técnicas para predizer a estrutura tridimensional, a cada 2 anos, começando em 1994, toda vez que uma nova proteína fosse descoberta, eram passado para os pesquisadores a quantidade de aminoácidos presentes e os aminoácidos presentes. Os pesquisadores, entretanto, deveriam descobrir alguma forma de prever a estrutura tridimensional. Vejam, a estrutura tridimensional já é conhecida. A avaliação era se a técnica proposta pelos pesquisadores conseguiria fazer essa previsão de forma adequada. Desde 1994 existe esse torneio. Só que as coisas só começaram a avançar bem a partir de 2018. Isso porque, até 2018, na melhor das hipóteses, os pesquisadores com os melhores resultados conseguiam no máximo 40% de correlação. Então, eles propunham uma estrutura tridimensional, mas essa estrutura tridimensional proposta tinha apenas 40% de compatibilidade com a estrutura real. Mas as coisas mudariam em 2018, quando entraria na jogada um ex-campeão de xadrez. O primeiro dos nossos personagens é o Demis Hassabis. Hassabis tornou-se mestre em xadrez aos 13 anos de idade e seguiu uma carreira de programador e desenvolvedor. Ele fundou uma empresa chamada DeepMind, que gerava algoritmos baseados em inteligência artificial com o intuito de resolver problemas de jogos de tabuleiros, por exemplo, aqueles supercomputadores que disputam contra campeões de xadrez. Um fato interessante é que essa empresa fez tanto sucesso que ela foi comprada pela Google em 2014. Em 2016, ela tornou-se mundialmente famosa. Dentro desse nicho, ele criou um algoritmo que foi capaz de vencer o campeão mundial do jogo Go, que não é muito conhecido aqui pelo Brasil, porém é um jogo de tabuleiro tradicional. Apesar do sucesso estrondoso, Hassabis não quis limitar o seu conhecimento a resolver problemas de jogos de tabuleiro. Em 2018, ele entrou na CASP. Levou um algoritmo chamado AlphaFold e ele conseguiu incríveis 60% de correlação. Lembre-se que o máximo que se conseguia até então era de apenas 40%. 60% ainda não é o ideal, ele deveria alcançar algo em torno de 90% ou mais.
Entretanto, ele conseguiu quebrar a barreira dos 50% e ele percebeu que o seu algoritmo tinha futuro. Desde então, ele começou a trabalhar de maneira intensa junto com sua equipe em tentar melhorar esse algoritmo e conseguir uma correlação melhor, mas ele não conseguiu. A equipe estava exausta, já tinha utilizado tudo o que tinham na mente, mas o algoritmo não conseguia melhorar esse percentual. Isso porque faltava ainda uma peça. Na verdade, não faltava uma peça, faltava um homem. Um físico teórico que havia se apaixonado por proteínas, cujo nome parece ter saído de uma HQ da Marvel, John Jumper. Jumper ficou sabendo que a DeepMind estava participando da CASP e estava querendo melhorar o seu algoritmo. Ele, com sua experiência como físico teórico, tendo trabalhado com inteligência artificial, se candidata à vaga de emprego. Os resultados deles são tão bons, que ele acaba sendo promovido e ele participa, junto com Hassabis, do CASP de 2020, agora com um novo algoritmo, o AlphaFold 2. O AlphaFold 2 foi tão eficiente que ele conseguiu, de fato, prever a estrutura tridimensional da proteína. E isso foi um marco na história na simulação de macromoléculas. Os dois, Hassabis e Jumper, dividiram metade desse prêmio Nobel. A outra metade deu-se à terceira pessoa, ao terceiro personagem da nossa história, que também trabalhou com simulação de proteínas, também esteve presente no CASP, só que com uma ideia um pouco diferente. Estamos falando do nosso terceiro laureado, David Baker. Baker, por ironia, queria cursar filosofia, ciências sociais, mas acabou se apaixonando pela biologia molecular. Mais especificamente, ele avançou seus estudos na bioquímica. Em 1998, ele participou do CASP também. Utilizou um algoritmo chamado Rosetta, que não foi mal, mas vejam, até 2018, o máximo de correlação era de 40%. Então ele não conseguiu 40%, conseguiu menos do que isso. Mas na ocasião, não foi um resultado tão ruim assim. A grande sacação de Baker foi utilizar o Rosetta ao contrário. Como assim? Ao invés de pegar a sequência de aminoácidos e tentar prever a estrutura tridimensional, ele pensou o seguinte: por que eu não vou utilizar o Rosetta, dando para eles informações sobre a estrutura tridimensional e a partir daí ter a sequência de aminoácidos? Isso é extremamente interessante porque ele poderia propor uma estrutura tridimensional de uma proteína, que a princípio não existia, determinar a sequência de aminoácidos e, quem sabe, construir de fato, de verdade, uma nova proteína. Esse tipo de síntese é conhecido como síntese de novo e está associado ao design de proteínas. É uma técnica que já existe há algum tempo, mas até o trabalho de Baker, a maior parte das proteínas que haviam sido sintetizadas através desse design eram simplesmente proteínas já existentes com algumas modificações. O que o Baker queria fazer era uma proteína nova, uma proteína completamente inexistente. E ele fez isso. Ele conseguiu produzir a Top7. Ele propôs uma estrutura tridimensional dessa proteína, utilizou o Rosetta para decompor os possíveis aminoácidos, gerou a sequência de aminoácidos, a quantidade de aminoácidos, pegou uma bactéria, modificou o gene para que ela produzisse essa sequência de aminoácidos e, ao produzir a sequência de aminoácidos, ele conseguiu ter a proteína, cristalizou a proteína, utilizou a difração de raio-x e, bingo, era exatamente a estrutura proposta pelo Rosetta. Isso é fantástico, pessoal. Pela primeira vez, uma proteína inédita havia sido sintetizada. E isso abriu margem para inúmeras outras proteínas. O uso do Rosetta, por exemplo, permitiu a síntese de proteínas fantásticas, como essa, por exemplo, capaz de identificar o opioide fentanil, uma droga extremamente perigosa, muito utilizada nos Estados Unidos. Ou essa, que associada a uma nanopartícula, pode servir como uma vacina contra o influenza. O resultado é que hoje, em 2024, graças ao trabalho de Hassabis, Jumper e Baker, utilizando seus algoritmos baseados em inteligência artificial, o AlphaFold 2 e o Rosetta, é possível entender o funcionamento de proteínas, seja em como que elas são formadas ou sintetizar novas proteínas, abrindo um mundo enorme de várias aplicações, como, por exemplo, a síntese de fármacos mais direcionados, a síntese mais rápida de vacinas, nanomateriais, enfim, uma série de estruturas químicas que podem ter aplicabilidade direta no nosso dia a dia.
Inclusive, essa pesquisa de 2024 relacionada à estrutura de proteínas me lembrou muito a pesquisa laureada em 2017, também voltada para a compreensão da estrutura proteica. Na ocasião, eu gravei um vídeo aqui para a Universidade da Química, ele está linkado aqui do lado para vocês, para dar uma olhada caso tenham curiosidade. Aliás, desde 2017 eu tenho a Galeria do Nobel. A cada ano eu comento a pesquisa laureada com o Prêmio Nobel de Química. Vou deixar da minha playlist aqui para vocês, caso queiram maratonar, vale muito a pena. Se gostaram desse vídeo, por favor, não saiam sem dar o seu like e sem se inscrever no Universidade da Química. Isso é muito importante para o canal. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários. Valeu, pessoal!